O mercado global de bebidas energéticas vive hoje uma expansão sem precedentes na história da indústria de bens de consumo. O que antes era um nicho restrito a atletas de elite ou motoristas de longa distância que enfrentavam madrugadas nas estradas, tornou-se um pilar fundamental da dieta moderna. Atualmente, esse setor é um dos que mais cresce na indústria de bebidas, movimentando dezenas de bilhões de dólares todos os anos e moldando o comportamento de milhões de pessoas ao redor do planeta. No entanto, por trás das latas coloridas e do marketing agressivo que promete desempenho sobre-humano, existe uma realidade clínica que começa a preocupar seriamente as autoridades de saúde pública em diversos países. Relatos em prontos socorros sobre episódios de arritmias cardíacas e crises agudas de ansiedade tornaram-se alarmantemente frequentes. Médicos da comunidade científica apontam que o problema muitas vezes reside no abuso e na falta de conhecimento sobre como essas substâncias interagem com o organismo. Quando o consumidor ingere uma dessas bebidas, uma cascata de eventos químicos é disparada de forma quase imediata. Nos primeiros 10 a 40 minutos após a ingestão, ocorre o pico de pressão arterial e a cafeína entra massivamente na corrente sanguínea. Ela viaja até o cérebro, onde realiza um truque biológico fascinante e perigoso: o bloqueio dos receptores de adenosina. A adenosina é a substância natural que sinaliza ao nosso corpo que estamos cansados e precisamos de repouso. Ao ser impedida de agir, o cérebro recebe uma falsa mensagem de alerta total, enquanto o coração trabalha em um ritmo acelerado para dar conta desse estímulo artificial e repentino. Mas essa sensação de poder e euforia tem um preço que o corpo cobra rapidamente. Logo após o pico inicial, o indivíduo enfrenta o que os especialistas chamam de paradoxo do colapso ou efeito rebote. Existe uma queda brusca nos níveis de açúcar no sangue devido à resposta insulínica ao conteúdo das bebidas, o que, aliado à exaustão real do sistema nervoso central, que foi apenas mascarada, gera uma sensação de fadiga profunda, falta de concentração e irritabilidade. É o início de um ciclo de dependência moderna, onde o indivíduo busca uma segunda ou terceira dose para tentar recuperar o estado de alerta que está se esvaindo. Existe hoje um problema grave de percepção pública. Vivemos em uma era de busca incessante pela produtividade, onde o sono é frequentemente visto como um obstáculo e o cansaço é interpretado como uma falha de caráter ou fraqueza. Nesse cenário, o uso de estimulantes foi normalizado de tal forma que muitos esquecem que estão consumindo substâncias farmacologicamente ativas em doses elevadas. Há também uma confusão técnica muito comum e preocupante entre as bebidas esportivas, conhecidas como isotônicos, e as bebidas energéticas. Enquanto os isotônicos servem para repor sais minerais e hidratar o corpo após o exercício físico, as bebidas energéticas são puramente estimulantes do sistema nervoso. O consumidor leigo muitas vezes mistura esses conceitos, acreditando estar se hidratando quando, na verdade, está sobrecarregando o seu sistema cardiovascular. Por um lado, a indústria de energéticos defende que seus produtos são seguros e que oferecem o foco necessário para o ritmo de vida atual. Por outro lado, pesquisadores questionam por que substâncias que isoladamente são comuns, como a cafeína presente no café matinal, tornam-se um coquetel tão preocupante quando combinadas com outros aditivos químicos e taurina em doses concentradas. O que as grandes corporações sabem sobre o efeito viciante desses componentes que o público em geral ainda ignora? Antes de continuarmos essa análise técnica, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo.
Essa discussão sobre como o nosso corpo reage a esses estímulos é apenas o começo de uma jornada que revela muito sobre as pressões biológicas e sociais do nosso tempo. O mistério sobre a verdadeira composição e os efeitos a longo prazo desses elixires modernos abre um debate que envolve saúde, economia e até mesmo a ética por trás da venda de energia engarrafada para uma sociedade que parece estar constantemente exausta. Para entender como chegamos a esse ponto de consumo frenético, é fundamental analisarmos a trajetória histórica dessas substâncias no cenário global. O conceito de bebidas tônicas não teve sua origem nos modernos laboratórios de pesquisa ocidentais, mas sim em antigos elixires medicinais da Ásia. Nas décadas de 1960 e 1970, em países como o Japão e a Tailândia, fórmulas contendo cafeína e taurina já eram comercializadas em pequenas embalagens de vidro. Naquela época, elas eram vendidas como remédios para combater a fadiga severa de trabalhadores braçais e motoristas de caminhão que precisavam dirigir por longas distâncias sem pausas. Foi somente entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90 que essa ideia foi adaptada para o paladar e a cultura ocidental. Nesse período de transição, a grande inovação não residia propriamente na formulação química, mas sim em uma revolução sem precedentes na área de marketing e posicionamento de marca. A indústria de energéticos compreendeu de forma incisiva que não bastava vender um simples estimulante para o cansaço. Era preciso vender um ideal de vida, um símbolo de status e de conquista pessoal. Assim, as marcas começaram a transformar um produto puramente funcional em um ícone cultural de prestígio. Elas se associaram estrategicamente aos esportes radicais, às festas noturnas intermináveis e a uma estética de invencibilidade e produtividade extrema. Essa estratégia foi tão bem sucedida que alterou completamente a percepção pública, fazendo com que o energético deixasse de ser visto como um tônico médico para se tornar uma bebida recreativa e de alta performance social. No entanto, essa transição acelerada de imagem ocorreu dentro de um vácuo regulatório, que ainda hoje gera debates calorosos entre especialistas. Agências governamentais, como a Anvisa no Brasil e a FDA nos Estados Unidos, enfrentam dificuldades constantes para enquadrar esses produtos em legislações específicas e seguras. Muitas vezes, essas bebidas são classificadas em categorias que permitem limites de cafeína e de outros aditivos químicos muito superiores aos permitidos em refrigerantes de cola comuns, por exemplo. Existe uma manobra jurídica e técnica recorrente na qual a indústria de energéticos registra seus produtos como suplemento alimentar em vez de alimento convencional. Essa diferenciação técnica é crucial, pois permite a adição de substâncias como guaraná, glucuronolactona e vitaminas do complexo B em dosagens elevadas. Embora as vitaminas sejam elementos naturais e necessários ao corpo, quando administradas em conjunto com doses maciças de estimulantes, seu papel metabólico e seus efeitos sinérgicos ainda não são totalmente compreendidos pela medicina moderna. O peso econômico dessas grandes corporações é um fator que não pode ser ignorado nesta análise técnica. O lobbying realizado junto aos centros de poder político garante que as regras de rotulagem e venda permaneçam, em grande medida, flexíveis e favoráveis ao comércio. Isso abre as portas para que a publicidade agressiva continue tendo como alvo principal os grupos considerados vulneráveis, como os jovens estudantes sob pressão acadêmica e a vasta comunidade gamer. Atualmente, os fabricantes exploram o conceito de nootrópicos, termo utilizado para descrever substâncias que supostamente otimizam as funções cognitivas, como o foco, a memória e a velocidade de pensamento. O consumidor moderno,
que se sente constantemente pressionado por um mercado de trabalho competitivo e pela velocidade da informação digital, acaba vendo nessas latas coloridas uma ferramenta indispensável para manter o seu ritmo de vida e as metas de produção. A presença onipresente dessas marcas em festivais de música, competições de esportes eletrônicos e eventos esportivos de elite reforça a mensagem de que a energia artificial é o combustível fundamental para o sucesso e para a diversão em alta intensidade. Por trás desse brilho comercial, todavia, a comunidade científica expressa preocupações profundas sobre a segurança a longo prazo. Existe uma lacuna inquietante de dados epidemiológicos que acompanhem pessoas que consomem essas bebidas diariamente por 10, 20 ou 30 anos seguidos. A maioria dos estudos disponíveis hoje foca apenas em reações agudas e episódios de internação hospitalar imediata. O que estamos testemunhando é a consolidação de uma política da cafeína, onde a sociedade moderna passou a exigir uma produtividade que muitas vezes ultrapassa os limites biológicos naturais do ser humano. Através da manipulação química, o indivíduo tenta silenciar os sinais de cansaço que o cérebro envia, empurrando o corpo para muito além da sua capacidade real de recuperação. Essa cultura do desempenho ininterrupto cria uma dependência não apenas química, mas sociológica no cotidiano. Por um lado, o governo discute a necessidade de novas taxas e restrições para proteger a saúde da população. Por outro lado, as gigantes do setor defendem que a escolha deve caber inteiramente ao indivíduo. Esse embate entre os interesses econômicos e a proteção biológica é o que define o cenário atual de um mundo que parece ter esquecido como descansar de forma natural. Enquanto a indústria continua a inovar em sabores e promessas de performance, o corpo humano permanece operando sob as mesmas regras biológicas de milhares de anos atrás, criando um descompasso que pode cobrar um preço muito alto no futuro próximo. A análise sobre o papel dos energéticos na sociedade contemporânea ganha contornos ainda mais complexos quando observamos os diferentes atores que disputam esse espaço político e social. No campo da saúde pública e do governo, o debate avançou para medidas concretas de controle em diversas partes do globo, refletindo uma preocupação real com as próximas gerações. Países como a Lituânia e a Letônia, por exemplo, tomaram a dianteira no cenário europeu ao proibir terminantemente a venda dessas bebidas estimulantes para menores de 18 anos. Essa decisão política drástica baseia-se na premissa médica de que o sistema nervoso central de um adolescente ainda está em pleno desenvolvimento e que a ingestão massiva de estimulantes pode interferir de forma permanente na arquitetura cerebral, no humor e nos padrões essenciais de sono. Além das restrições de idade, existe uma discussão global crescente sobre a aplicação de impostos mais elevados para bebidas açucaradas e altamente processadas. Uma tentativa clara de usar o fator econômico para desestimular o consumo excessivo que sobrecarrega os sistemas públicos de saúde ao redor do mundo. Por outro lado, a indústria de energéticos sustenta um discurso pautado na liberdade individual de escolha e na responsabilidade do cidadão. O argumento central dos grandes fabricantes é que, para um adulto saudável, o consumo moderado dessas bebidas é perfeitamente seguro e comparável ao hábito social de tomar várias xícaras de café ao longo do dia. Eles defendem que a transparência na rotulagem, com a descrição detalhada e clara de miligramas de cafeína por embalagem, é a ferramenta mais justa para que o consumidor tome suas próprias decisões sem a necessidade de uma interferência estatal excessiva ou paternalista. Para as empresas do setor, o problema central não reside no produto químico em si,
mas no seu uso irresponsável por uma pequena minoria que ignora deliberadamente as recomendações expressas no rótulo. No entanto, a comunidade científica introduz um elemento de alerta urgente que vai muito além da simples ingestão isolada de cafeína. A combinação perigosa entre energéticos e bebidas alcoólicas em contextos festivos. Médicos e pesquisadores explicam que o forte estímulo químico do energético mascara os sinais biológicos naturais de embriaguez, como a sonolência profunda e a perda de coordenação motora fina. Isso cria um fenômeno comportamental perigoso, conhecido como bêbado desperto, onde o indivíduo se sente falsamente sóbrio e capaz de realizar atividades de alto risco, como dirigir veículos motorizados, mesmo quando seus reflexos cognitivos estão gravemente comprometidos pelo álcool. Essa mistura explosiva potencializa comportamentos agressivos e aumenta drasticamente o número de atendimentos de urgência em prontos socorros durante os finais de semana e grandes feriados prolongados. Diante desse cenário polarizado, emergem duas perspectivas fundamentais que dividem a opinião pública e os legisladores. A visão liberal acredita que o papel do Estado deve se limitar a garantir que todas as informações de saúde estejam acessíveis e que a rotulagem seja honesta, permitindo que cada cidadão gerencie seus próprios riscos pessoais de forma autônoma. Já a visão intervencionista argumenta que o marketing agressivo, muitas vezes associado intrinsecamente ao mundo digital e aos influenciadores de massa, exerce uma pressão desproporcional sobre o desenvolvimento neurocognitivo dos jovens. Para esses especialistas, não basta apenas informar. É preciso proteger os grupos mais vulneráveis através de restrições rígidas de publicidade, similares às que foram aplicadas com sucesso à indústria do tabaco no passado recente. Olhando para o amanhã, dois cenários principais começam a se desenhar no horizonte desse mercado bilionário e dinâmico. No primeiro cenário, podemos esperar uma autorregulação proativa da própria indústria, antecipando-se a leis mais severas e a pressão crescente de consumidores cada vez mais conscientes. As marcas podem reduzir voluntariamente a quantidade de açúcar refinado e adotar avisos de advertência muito mais visíveis e honestos em suas latas. No segundo cenário, assistimos ao surgimento vigoroso dos chamados energéticos naturais ou limpos. Essa nova geração de bebidas busca substituir os aditivos sintéticos por extratos puros de plantas, chás verdes e ingredientes orgânicos, tentando dissociar a ideia de energia da imagem negativa de um coquetel químico artificial e potencialmente nocivo. Em uma síntese analítica final, percebemos que a lata de energético não é apenas um simples recipiente de líquido estimulante, mas sim um reflexo físico da nossa política moderna de hiperprodutividade e cobrança constante por resultados. Vivemos em uma era que valoriza o desempenho ininterrupto e a vigilância constante, muitas vezes ignorando as necessidades biológicas fundamentais do nosso organismo. O equilíbrio ideal parece residir menos na demonização absoluta da substância e muito mais em um processo profundo de educação nutricional e autoconhecimento individual. Entender como o seu corpo reage a esses estímulos artificiais é o primeiro passo crucial para retomar o controle sobre a sua própria biologia e saúde. Se você achou esta análise técnica útil para entender melhor os impactos da química no nosso cotidiano, inscreva-se agora no canal e compartilhe sua valiosa opinião nos comentários abaixo. Sua participação ativa ajuda a construir um debate muito mais informado e saudável sobre os hábitos diários que moldam o nosso